Irmãos, nessa noite, eu queria conversar com vocês sobre os desafios de quem tem um encontro real com o Senhor Jesus. E aí é bem legal, né? Essa palavra, na verdade, ela já estava pronta para a semana passada. E Deus é tão perfeito que vem essa palavra, né, desse desafio de quem tem esse encontro com Jesus, logo após a gente trabalhar em cima de como ter esse encontro com Jesus, que foi o que a gente falou no domingo, sobre o plano da salvação. Então eu queria hoje conversar isso com os irmãos, porque quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, quando a gente tem um encontro real com o Senhor Jesus, nós passamos por um processo, que nós chamamos esse processo de conversão. Parece ser uma palavra muito comum no nosso meio, uma palavra muito comum no nosso dia a dia, mas mesmo assim, eu resolvi tentar entender um pouco mais essa palavra. E quando você vai para a origem da palavra e busca o significado dela no original, lá no latim, ela vai dizer que é uma mudança brusca, né? É uma mudança acentuada, é uma mudança de direção. E faz todo sentido, porque na verdade a gente sabe que antes de encontrar com o nosso Senhor Jesus, a nossa vida estava indo para uma direção. Direção essa que era o inferno. Sem Jesus, sem um encontro real com Jesus, a palavra nos garante que a nossa vida caminha para o inferno. Mas da mesma forma, a palavra nos garante que quando a gente tem esse encontro real com Jesus, nós temos então essa conversão, mudamos o caminho, mudamos a direção e passamos então a caminhar para o céu. Passamos então a viver uma realidade de viver com o nosso Deus eternamente na glória. Que foi muito o que a gente teve a oportunidade de conversar no domingo. E é sobre isso, sabe, que eu queria trazer hoje, né? Quais são então os desafios para essa nova vida? Como vai ser essa nova vida? O que vai acontecer nessa nova vida? E nós vamos olhar para um texto que ele se encontra em João 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 30, mas nós vamos entender que quando a gente então se converte e passa a viver, né, na direção do Senhor Jesus, viver sobre os cuidados do Senhor Jesus, viver da forma que o Senhor Jesus espera de nós, nós vamos ver que nós vamos ter algo que é muito especial e é um diferencial para essa nova vida, que é uma paz que excede o entendimento. É uma paz que o mundo não vai entender. Quando a gente olha para Filipenses 4, de 6 a 7, a gente vai ter esse relato dizendo o seguinte, que o Senhor Jesus deixa para nós a paz, não como o mundo dá, mas a paz dele, a paz da forma dele, que excede o entendimento do mundo. Uma vida agora que mesmo tendo as suas dificuldades, mesmo tendo seus problemas, a gente suporta de forma diferente, porque agora nós cremos que nós somos cuidados e guiados pelo próprio Senhor Jesus. Então, nessa nova vida, tendo essa paz diferente, esse novo estilo de viver, essa nova forma de viver, surge também alguns desafios. E esses desafios, nós vamos ver que são desafios que a gente precisa enfrentar para que a gente realmente viva tendo essa paz no nosso coração. Os dias, eles têm sido difíceis. Cada dia que passa, as lutas têm sido maiores. Quando eu cheguei aqui, eu ainda estava falando com a Camila e com o Gil, falei, hoje meu dia foi difícil. Quantas coisas eu tive que encarar. Aí ela ainda falou assim, Edgão, você tem falado muito isso. E é verdade, os dias têm sido difíceis.
mas a gente passa por todo dia e vem para cá, para a casa do Senhor. Vem para cá porque a gente entende que a nossa vida é muito mais do que tudo aquilo que a gente viveu durante o dia. Todos os desafios que nós enfrentamos e vivemos. E aí nós vamos olhar para a história dessa mulher, que é a mulher samaritana, e vamos entender quais são esses desafios dessa nova vida. Vamos lá. João 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 30. E quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, e ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e gados? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu me dás essa água, para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dizeste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vos adorareis os que vós adorais, os que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. É importante que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, que falo contigo. Nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estavam falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falavas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede
o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Bem, meus irmãos, essa é uma história que a gente já ouviu várias pregações, já tivemos a oportunidade de olhar para cá e tirar vários ensinamentos, mas o Espírito Santo trabalhou no meu coração para que, olhando para essa mulher, eu conseguisse entender os desafios dessa nova vida. E eu quero falar com vocês sobre esses 4 desafios de uma nova vida. O primeiro desafio é o seguinte: é entender que com Jesus não há mais solidão. Esse é o primeiro desafio dessa nova vida. Entender que agora nós temos um Deus cuidador e amoroso que não nos deixa mais sozinho. Deus é tão tremendo e tão bom que dá a nós o desafio de acreditar nesse cuidado dele. Sabe, não tem mais como ficar sozinho, meu irmão. Nessa nova vida, na vida que agora nós estamos vivendo, o Senhor Jesus sempre estará esperando você para um bom papo. Sempre. Você não mais estará sozinho. Quando a gente olha para aquela mulher, a gente vai ver que ela ia para aquela fonte, para aquele poço, porque naquele horário ninguém mais ia. E ela era uma mulher que era julgada pela vida que ela tinha levado. Então, ela fazia o seguinte: eu vou num momento aonde ninguém mais vai, para que ali eu não tenha que encontrar ninguém, e não encontrando ninguém, eu não vou ser mais julgada, eu não vou ser mais condenada, eu não vou ser mais criticada. Na verdade, aquela mulher, ela ia naquele momento porque ela queria ficar sozinha. Era isso que ela estava buscando. Sabe, muitas vezes nós buscamos a solidão, buscamos ficar só, porque a gente está cansado de ouvir crítica, porque a gente está cansado de ser julgado, a gente está cansado de ser condenado. E a gente então busca ficar sozinho. Só que o nosso Deus, Ele sabe o quanto dói a solidão. Ele sabe que a solidão, ela traz tristeza. O nosso Senhor, Ele sabe disso. E quando a gente olha para isso, a gente vê que o Senhor Jesus, Ele já estava naquele local, e quando ela chega, Ele já estava esperando ela para esse bom papo. Ele já estava esperando ela para poder falar com ela, ouvi-la, e instruir aquela mulher. E assim é na nossa vida nova. Assim é hoje na nossa vida. Nós temos que entender que o nosso Deus sempre está pronto para nos ouvir e Ele quer se relacionar conosco. Ela ia cheia de amargura, de tristeza, de problemas, e quando ela chega ali, então encontra o Senhor Jesus, Ele vai propor para ela uma troca de fardo. Ele vai ensinar para ela que Ele tinha algo a dar para ela, que saciaria a vida dela de forma que nunca tinha sido saciada. E sabe, quando eu olho para Mateus 11, 28 a 30, o Senhor Jesus, Ele propõe isso para a gente também. Diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.
Sabe, o Senhor Jesus, Ele vem trazer para nós agora, nessa nova vida, a certeza de ser cuidado por Ele e a opção que nós temos agora de trocar o nosso fardo pelo fardo dele, que é suave e que é leve. Meus queridos, nessa nova vida, nós temos o desafio de lembrar que solidão não é mais uma opção. Sabe por quê? Porque se eu olhar lá para Salmos 139, 7 até o 16, diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? E se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha casa na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, vereis que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Todas as obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entrecido com as profundezas das trevas. Os teus olhos viram os meus embriões todos os dias, determinando para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Meus queridos, não há mais solidão na vida daquele que se converte ao Senhor Jesus. Porque qualquer lugar que você estiver, Deus está com você. Olhar para essa palavra é ter a certeza que nós temos um Deus cuidador. E mesmo sendo Deus, Ele está pronto a todo momento a se relacionar contigo. Entenda, nessa nova vida, não há mais solidão. Cristo está presente na sua vida em todos os momentos. Então a gente aprende aqui que nós temos o desafio de entender que na vida daquele que se converteu ao Senhor Jesus Cristo, não há mais solidão. Seja onde for que você estiver, seja o que for que você estiver passando, lembre-se, Cristo está com você. O segundo desafio é entender que Ele só te pede o que você é capaz de fazer. Primeiro, entenda, você não está sozinho. Segundo, entenda, Ele só pede a você aquilo que você é capaz de fazer. Quando a gente se converte, a gente entra num momento que a gente chama de primeiro amor, né? E a gente chama que o primeiro amor é aquela vontade de fazer tudo o tempo inteiro na casa de Deus. É aquele momento que a gente quer falar para todo mundo sobre Jesus, a gente não para. A gente quer passar igual um trator, falando de Jesus para todo mundo de qualquer forma. A gente quer apresentar esse Senhor Jesus. Mas aí os dias vão passando. Os anos vão passando, e aí a gente começa a colocar algumas dificuldades. Aí vem, estou sem tempo, estou sem vontade, estou sem recurso, e tem uns corajosos, que são aqueles que estão sem vergonha, né? Não vão mesmo,
simplesmente pelo fato de não ir. E isso é uma realidade. A gente começa a colocar um monte de empecilho para começar a fazer aquilo que Deus nos pede para fazer, sendo que Ele só nos pede aquilo que nós realmente podemos fazer. E aí a gente começa com um monte de justificativa, sabe? E são justificativas e desculpas que eu não sei, eu não tenho, eu não consigo. Às vezes a gente começa até a justificar que a gente não faz por culpa do outro, né? Às vezes eu ainda falo assim, eu não faço porque o meu coleguinha não faz. Eu não vou porque o meu irmão não vem. Eu não me dedico porque o meu irmãozinho não me dedica. Sabe, meus irmãos, essa nova vida, viver essa nova vida, é estar disposto a fazer aquilo que Deus te pediu para fazer. É muito legal, porque quando a gente olha para a narrativa do texto que a gente leu, a gente vai ver que Jesus ele pede uma coisa para aquela mulher. O que Jesus pede para aquela mulher? Quem lembra? Água. Ela era capaz de dar água para Jesus? Era? Era ou não era? Era. Por que ela era capaz de dar água para Jesus? Porque ela tinha ido ali buscar o quê? A água. Ela estava pronta a dar para o Senhor Jesus água, porque era aquilo que ela foi ali fazer. Jesus ele pede para ela aquilo que ela conseguiria fazer. E é da mesma forma para nós. O Senhor ele pede para a gente aquilo que é possível que a gente faça. Olha, vamos fazer um exercício aqui. Olha assim, para a sua mão. Todo mundo aí, olha para a sua mão. Está vendo? Jesus quer usar o que está aí, na sua mão. Agora fecha os olhos. Fecha os olhos. Vai, confia em mim, gente. Fecha os olhos. Eu estou vendo que vocês estão de olhos abertos. Isso. Agora olha aí para dentro do seu coração. O Senhor Jesus quer usar isso aí. Sabe quem sabe o que você é capaz de fazer? Você. O Senhor Jesus quer usar isso, meus irmãos. O Senhor Jesus não está pedindo nada mais do que aquilo que você é capaz de fazer. Sabe por quê? Porque aquilo que você não é capaz de fazer, sabe quem vai fazer? Ele. Ele vai fazer. Então, sabe, nessa nova vida, nós temos o desafio de entender e praticar que o Senhor Jesus, Ele só nos pede aquilo que nós somos capazes de fazer. E assim, às vezes as pessoas olha para o outro fazendo e acha que o outro tem muita tranquilidade naquilo. Não é assim? Às vezes a gente olha e fala assim, para esse cara é fácil. Para ele isso aí é fácil. Eu não consigo, para esse cara é fácil. Mas não é não, meu irmão. Todos nós vamos ter os nossos desafios e as nossas dificuldades. Porque para pegar água, o que ela ia ter que fazer? O que ela ia ter que fazer? Ia ter que colocar lá o baldinho, descer a cordinha. Ela ia ter que fazer. E é assim com a gente também. Aquilo que cabe a nós, faça. Sinceramente, vocês acham que eu estava muito confortável no domingo dentro daquela cabeça? Lógico que eu não estava. Eu estava derretendo dentro daquela cabeça, meus irmãos. Mas é assim, cara. Se naquele dia o que o Senhor Jesus me deu foi aquela cabeça e falou assim, entra lá dentro e pula. Foi o que eu fiz. Eu sabia o que fazer? Não. Mas o Senhor Jesus quer usar aquilo que está nas nossas mãos. Então entenda que nessa nova vida,
o Senhor Jesus quer usar aquilo que está nas suas mãos. Então se coloque à disposição. Ah, mas o que está na minha mão é muito simples. O que estava na mão dela também. Era um balde para pegar água. E aí, vem o terceiro desafio, que é entender que o que Ele tem para você é maior do que o que você espera. O que Deus tem para você é maior do que o que você espera. Sabe, quando eu olho para o texto, e Jesus oferece água viva para aquela mulher, Jesus ele vira para ela e fala assim, se você soubesse, me pediria água, e eu te daria água viva, que você nunca mais teria sede. Aí ela dá uma resposta para o Senhor Jesus, né? Que é o seguinte, dai-me então, Senhor, dessa água, para que eu nunca mais tenha que vir aqui pegar água. Ela não estava entendendo, naquele momento, o que realmente era aquela água viva, o que realmente saciaria a sede dela, na eternidade. Ela não estava entendendo. Aí, eu caí em duas situações, que às vezes eu vivo na minha vida com Deus. Aí a primeira, duvido e questiono do poder e da autoridade de Deus. Quantas vezes a gente pede algo para Deus, a gente ora, só que ora sem fé, ora sem acreditar realmente que Deus faz. Quantas vezes a gente vem e ora como se fosse só por religião, sem realmente colocar o coração, sem realmente colocar, sabe, a nossa mente naquilo, entendendo o que Deus realmente pode fazer. Quantas vezes? Porque a primeira coisa que ela faz é duvidar que Jesus poderia fazer. Olha o que está escrito no versículo 11 e 12. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem águas vivas? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gados? Senhor, o Senhor não é capaz de fazer. É isso que ela estava falando para ele. Quantas vezes na nossa vida, na nossa nova vida, nessa vida de conversão que nós estamos falando dela, quantas vezes a gente ora a Deus e deixa de acreditar que o nosso Deus pode todas as coisas? Quantas vezes a gente questiona a autoridade de Deus? Quantas vezes a gente fica duvidando que Deus é capaz de fazer? Meus irmãos, Deus é capaz de fazer qualquer coisa, Ele é Deus. Deus é capaz de curar qualquer doença, Ele é Deus. Deus é capaz de reverter qualquer situação, porque Ele é Deus. Não há ninguém maior do que Deus. Deus pode todas as coisas. Então, quando a gente olha e enxerga isso nessa nova vida, a gente precisa parar de duvidar do tamanho do poder e da autoridade do nosso Deus. Quando a gente continua o texto e vai vendo, tem um outro lado que é assim, ó, eu busco a solução para este mundo, deixando de olhar para a eternidade. Como eu já disse aqui, sabe o que a mulher pede para o Senhor Jesus? Então me dá essa água, para que nunca mais eu tenha que vir aqui no poço buscar, para que os problemas desse mundo sejam sanados, para que eu não tenha mais problemas nesse mundo. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós fomos criados para viver a eternidade com Deus. Neste mundo aqui nós somos forasteiros, é assim, ó, é uma passagem rápida, é no piscar de olhos. Neste mundo aqui vai tudo passar assim, ó, rapidinho. E quantas vezes nós estamos orando e pedindo a Deus solução só para os problemas deste mundo?
Quantas vezes nós questionamos o que Deus faz, porque a gente não consegue olhar para a eternidade, mas a gente quer viver olhando para as coisas deste mundo. A gente precisa entender que o que Deus tem para nós é muito mais do que qualquer bênção que a gente possa receber nessa terra. O que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, sequer passou pelo coração. Ninguém sabe o quão bom é. Só o próprio Deus conhece o tamanho da grandeza do que Ele tem para nós. E sabe o que a gente tem se preocupado? Sabe o que a gente tem dedicado todas as nossas forças? Nas coisas dessa terra. E as coisas dessa terra, o ferrugem come. As coisas dessa terra, meus irmãos, vão passar. Vão passar. Nada, não leva nada. E o que fica ainda geralmente dá confusão. Sabe, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a solução do nosso maior problema está feito, está solucionado. O nosso maior problema está solucionado. Porque sabe qual que é o nosso maior problema? Era o nosso maior problema? Viver eternamente no inferno, longe da presença de Deus. E agora que nós tivemos um encontro real com Cristo, conhecemos Cristo, vivemos essa nossa nova vida em Cristo, agora, meus irmãos, a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. O maior problema de todos aqui já foi resolvido. O maior problema já foi resolvido. Até quando a gente for pedir as coisas para Deus, a gente tem que entender que a gente precisa olhar para a eternidade. Deus vai cuidar sim de nós aqui. Porque Ele disse que cuidaria. E Ele vai cuidar. Mas Ele disse também que não é para juntar os bens aqui não. Que aqui nós somos forasteiros. Nós estamos aqui de passagem. Que o nosso lugar é com Ele na eternidade. E isso tem que ser uma realidade na vida do cristão. Tem que ser uma realidade na vida do crente. E o quarto e último desafio é entender que Ele agora te convida para uma vida de adoração. Para uma vida de adoração. E é muito legal que a mulher samaritana, ela vai questionar o Senhor Jesus. Vocês dizem que é para adorar em Jerusalém, os nossos pais dizem que é para adorar aqui no monte. Aonde que é para adorar? E ele diz assim, versículo 23. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais como assim o adorem. Sabe, a questão é viver uma vida de adoração. A gente não está mais preso em templos. Nós não estamos mais presos a lugares. Nós não estamos mais presos em montes. Nós não estamos mais presos. A hora é agora para adorar ao Senhor Jesus em espírito
e em verdade. Nessa nova vida, nós somos chamados para uma adoração constante. Um estilo de vida de adorador. É para isso que a gente foi chamado. Nessa conversão agora, eu não tenho que vir no domingo, porque só domingo eu adoro ao Senhor Jesus. Não. Eu venho no domingo porque eu já passei a semana inteira adorando ao Senhor Jesus. E eu venho no domingo para adorar junto com os meus irmãos. Mas o Senhor Jesus, Ele nos chama para uma vida de adoração constante. Não é religião. Não são ritos. É um estilo de vida. É a forma que agora nós decidimos viver. Toda a nossa vida, todos os nossos atos, todas as nossas decisões, todos os nossos pensamentos, todo o nosso ser deve ser objeto de adoração ao Senhor Jesus. Tudo em mim tem que adorar a Deus. Tudo o que eu faço tem que adorar a Deus. Tudo o que eu penso tem que adorar a Deus. Nessa nova vida, eu sou convidado a viver um estilo de vida de adorador. Nossa vida sobre essa terra tem um objetivo principal, que é adorar ao Senhor. A gente vê, sabe, muitas pessoas buscando essa resposta. Para que eu estou aqui? Para que eu nasci? Por que eu estou aqui hoje nesse lugar? Por que é assim? Porque a sua vida agora é objeto de adoração ao Senhor. Até nas suas maiores dificuldades, até nos momentos mais difíceis, até naquele dia, sabe, que você fala, hoje foi difícil. É para ser um dia de adoração ao Senhor Jesus. Tudo agora em nossas vidas é para adorar. Nós fomos criados para a glória de Deus, para adorá-lo a todo instante. Porque afinal de contas, não é isso que nós vamos fazer na eternidade? Não é isso que nós vamos fazer quando nós estivermos com o nosso Senhor Jesus no céu? Então isso começa agora, como o texto fala. É chegada a hora. Até nos momentos mais difíceis da vida daquela mulher, que era sozinha, rejeitada, cheio de problemas, cheio de conflitos. Deus usou para que o nome dele fosse adorado e glorificado. E tantos e tantos e tantos anos depois, nós estamos aqui, olhando para a vida dela, que glorificou o Senhor. E assim é para ser nas nossas vidas. Assim será conosco, nos dias bons e nos dias maus. Todos serão para a honra e glória do nosso Deus. Nessa nova vida, precisamos entender que fomos chamados para uma vida de adoração constante ao Senhor Jesus Cristo. Para a gente concluir, que nosso Senhor Jesus nos permita e nos ajude a vencer os desafios de uma nova vida em Cristo Jesus, que é entender que com Jesus não há mais solidão, é entender que Ele só te pede aquilo que você realmente já tem nas mãos, e é entender que o que Ele tem para você é muito maior do que você espera. E entender que Ele te convida para uma vida de adoração constante. E que o Senhor nos permita, através da sua bondade, e nos conduza através do Espírito Santo, para que a gente realmente viva
uma vida de conversão real daqueles que realmente tiveram um encontro com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Deus amado e bendito, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, pois até dando a nós esses desafios, são desafios que cuidam do nosso coração. Desafios que nos traz a certeza de um Deus cuidador, de um Deus que se preocupa, de um Deus que tem muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Nós te agradecemos, ó Deus, pela certeza que o Senhor traz ao nosso coração, que o Senhor sempre está conosco. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por essas portas abertas. Obrigado por tudo o que o Senhor fez hoje no nosso dia. Que o nosso dia tenha glorificado e exaltado o teu santo nome. E agora, Senhor Deus, que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja conosco em todo o tempo e com toda a igreja espalhada pela face da terra, mas de uma forma muito especial com essa igreja que se reúne aqui neste lugar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Com uma oração silenciosa, nós estamos encerrando o culto dessa noite.